quero te pedir para abrir a palavra do Senhor em Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Apocalipse capítulo 4. Aproveito para só reiterar, aniversário da igreja dos dias 2 a 5 de outubro, primeiro final de semana de outubro, vamos celebrar 2 anos. Estamos felizes com tudo que Deus tem nos permitido viver. 2 anos que, estava conversando com a Teca, Elton, um dia desse, e parece que já tem 20. É muito trabalho, irmãos. Meu Deus, ô menino que está dando trabalho é esse bebê de 2 anos, viu? Tô doido que esse bebê cresça, Gabi. Anda, meu filho, vai. Esse bebê está dando um trabalho danado, Ailson. Mas estamos felizes com esse bebê. 2 a 5 de outubro vai ser uma festa maravilhosa. E sabe o que eu fico feliz? Claro que em aniversários a gente sempre tem uma expectativa maior, é normal, né? Nosso aniversário é aniversário das pessoas ou da igreja. Mas o que me deixa muito feliz é que nós não precisamos de uma conferência, de um evento, de um aniversário para sentir a presença de Deus. Todo culto que nós temos agora mesmo, eu estava me derramando aqui na presença de Deus. Isso é maravilhoso, né? Porque nós temos acesso a Deus. Quando Cristo morreu naquela cruz, entre outras coisas, Ele nos deu acesso a Deus. Então nós podemos adorá-lo e desfrutar dessa presença a todo momento. Hoje, eu quero ministrar com vocês em Apocalipse capítulo 4. Eu estou muito feliz de poder ministrar essa palavra hoje. Estava lendo esse texto e refletindo. Nós estamos procurando nas quintas-feiras falar sobre esse livro fantástico, que é o livro de Apocalipse. Não uma ministração expositiva de cada perícope, de cada texto, mas a gente vai procurar passar quase que o livro inteiro ministrando lições proféticas para hoje. E o capítulo 4 é um daqueles capítulos que nós precisamos ter sempre à disposição. Por exemplo, você já parou para pensar o que está acontecendo no céu agora? Porque a gente fala tanto do céu, é ou não é? Nós falamos do céu, nós queremos ir para o céu, nós dizemos que Cristo está no céu. Valéria, o que está acontecendo no céu agora, nesse exato momento? Se Deus nos permitisse, se Deus abrisse um portal e falar, dá uma espiada aí para você ver, o que você acha que estaria acontecendo agora no céu? Muita adoração? O que é? Eu vou te mostrar. Apocalipse capítulo 4 é a resposta. Quando você quiser saber o que está acontecendo no céu hoje, está aí a resposta. Apocalipse capítulo 4. Olha lá o que está acontecendo agora, nesse minuto, no céu. Acompanhe comigo. Depois destas coisas, olhei, e eis que estava uma porta aberta no céu. E a primeira voz que como de trombeta ouvira falar comigo, disse: sobe aqui, e eu vou te mostrar as coisas que depois destas vêm a acontecer. E logo fui arrebatado em espírito, e eis que um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono, e o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe e de sardônica, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. E ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos, vestidos de vestes brancas, e tinham sobre a cabeça coroas de ouro. E do trono saíam relâmpagos e trovões e vozes,
e diante do trono ardiam 7 lâmpadas de fogo, as quais são os 7 Espíritos de Deus. E havia diante do trono como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por dentro e por fora. E o primeiro animal era semelhante a um leão, e o segundo animal semelhante a um bezerro, e o terceiro animal o rosto como de homem, e o quarto animal era semelhante a uma águia voando, e os 4 animais tinham, cada um, respectivamente, 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, e não descansavam nem de dia nem de noite, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, que era, que é e que há de vir. E quando os animais davam glória e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono, dizendo: Digno és, Senhor, de receber glória e honra e poder, porque tu criaste todas as coisas e por tua vontade são e foram criadas. Que coisa maravilhosa, irmãos! Que imagem linda! É muito importante, quando a gente lê, especialmente o livro de Apocalipse, a gente tentar, naquilo que a nossa consciência permitir, nós tentarmos visualizar essas imagens que Deus está nos ensinando. Deixa o capítulo 4 aberto aí, vamos acompanhar o que esse texto pode nos ensinar. Nós estamos falando de lições proféticas para hoje. Se você tem dúvida, se você tinha, melhor dizendo, dúvida do que está acontecendo no céu agora, é isso que você acabou de ler. Há um trono no céu ocupado e há seres que de dia e de noite exaltam e glorificam o nome de Deus. Há um lugar de atividade, de adoração, de entrega, de rendição diante de Deus. É isso que nós vamos fazer. Enquanto nós adoramos aqui, nós estamos apenas, Leandro, treinando. Nós estamos apenas ensaiando para um dia nós também estarmos nesse coral. Porque a Bíblia, quando fala dos 24 anciãos que estão sentados em 24 tronos, isso é uma representação de todos os salvos durante todos os tempos. Você sabe que no Antigo Testamento havia 12 tribos. No Novo Testamento, 12 apóstolos. As 12 tribos representam os santos do Antigo Testamento. Os 12 apóstolos representam toda a igreja do Novo Testamento. É por isso que aqui tem 24 tronos, representando o quê? Todos aqueles que durante todas as épocas da igreja estão diante do Senhor e estarão diante do Senhor. Então isso aqui é uma representação que profeticamente nos inclui. Nos inclui como aqueles que também estarão adorando ao Senhor. Mas o capítulo 4 de Apocalipse, ele é extraordinário. Por quê? Olha o início desse capítulo. Ele começa dizendo assim: depois destas coisas. É a primeira expressão que vem no capítulo. Depois destas coisas. Quando a gente for ler a Bíblia, é importante que a gente, por isso que a Bíblia diz que não, a palavra de Deus nos orienta a não apenas ler a Bíblia, mas meditar na Bíblia. Tem diferença entre ler e meditar? Sim ou não? A diferença básica é que a leitura, ela, num sentido muito simples, eu vou lendo, passando o olho, né? O que é ler? Ler é ler. Olha como profundo isso, né? O que é ler, Gustavo? É ler. Você vai lendo, você vai passando, mas o meditar não.
O meditar, você inquire o texto. Você pergunta para o texto. Você se coloca no texto, você conversa com o texto. Por exemplo, o capítulo 4 começa assim, ó. Depois destas, qual é a pergunta que eu tenho que fazer? Que coisas? Porque se ele está me dando uma localização temporal. Ele está dizendo, ó, depois dessas coisas, que coisa? O capítulo 1, o capítulo 2 e o capítulo 3. É isso que João está tentando nos ensinar. No capítulo 1, a gente sabe, irmãos, o primeiro século foi um dos séculos de maior perseguição da igreja. O primeiro século, os cristãos, principalmente com o rei Domiciano, os cristãos eram tão perseguidos porque tinha Nero, que era um rei crudelíssimo, um imperador muito cruel, mas depois de Nero veio um que era pior do que ele, que era Domiciano. Quando Domiciano veio, esses dois imperadores perseguiram os cristãos de tal forma, que hoje o que é um marco da história, né, que é o Coliseu Romano, por exemplo, o Coliseu Romano era um palco de assassinato de cristãos. Os cristãos eram jogados, como naquele filme O Gladiador, né? Quem já assistiu o filme Gladiador? É fera, filmaço. Vale a pena assistir de tempos em tempos, você assiste de novo, de tão bom que é. Mas exatamente como acontece naquele filme, que eram jogados e as pessoas, os animais, as feras, matavam mesmo. Enrolavam os cristãos em peles de animais encharcadas de sangue para que os animais comessem. Matavam os cristãos e colocavam pendurados como tochas nas ruas de Roma. Pensa o nível de perseguição. Era esse o contexto do primeiro século, um contexto de luta, de perseguição, de batalha, de pessoas que morriam pelo nome de Cristo. João, no primeiro capítulo, diz que ele está preso. Quando João tem essa visão que nós estamos vendo, João está preso na ilha de Pátimos. A ilha de Pátimos era uma colônia penal. Hoje é como se tem um presídio, por exemplo, tem a Papuda. A ilha de Pátimos era uma papuda, só que ela ficava no meio do mar Egeu. Numa ilha totalmente isolada, já não bastasse ser um presídio, era no meio de uma ilha, totalmente isolado. Quando você vê no capítulo 1, João está dizendo, eu estou preso porque cometi um crime? Não. Eu estou preso porque fiz algo errado? Não. Eu estou preso por causa da palavra de Deus. Só que olha que coisa maravilhosa, quando João era pastor da igreja de Éfeso. João foi pastor da igreja de Éfeso. Quando João pastoreia a igreja de Éfeso e ele começa a pregar sobre Cristo, quando Domiciano assume o reinado, Domiciano foi o primeiro rei a exigir que as pessoas adorassem a ele como se ele fosse um Deus. Só que João já tinha conhecido quem? O Deus verdadeiro. Então, quando João decide permanecer pregando sobre o Deus verdadeiro, Domiciano quer calar a voz profética da igreja. O que Domiciano faz? Arranca João da igreja de Éfeso e lança ele no exílio na ilha de Pátimos. Foi isso que aconteceu. Só que olha que coisa maravilhosa, quando você pega o capítulo 1, Dailane, o que acontece? Quando ele acha que vai calar a igreja, a Bíblia diz, Diego, que ele é lançado na prisão. Porque João foi lançado na prisão porque Domiciano pensou assim, se eu calar o pregador, calou a voz da igreja. Só que a Bíblia diz no capítulo 1, que quando ele é lançado na prisão, ele ouve uma voz, está no versículo 10 do capítulo 1, versículos 10 e 11, ele diz que ouve uma voz. E em espírito, Cristo começa a dar uma visão para ele e diz, escreve o que eu vou te mostrar, e envia às 7 igrejas da Ásia. Olha que coisa linda, quando Domiciano achou que ia calar uma igreja, Deus, por meio de Cristo, manda uma mensagem às 7 igrejas, e uma mensagem que chegou até nós. Quando o inferno acha que vai calar a igreja, Deus intervém e faz com que a voz da igreja alcance o seu propósito.
Quando João tem essa visão, ele começa a escrever essas cartas. O capítulo 1 fala disso. O capítulo 2 e 3 são as cartas que João envia às 7 igrejas. Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. As 7 igrejas. Então João no capítulo 1, ele nos mostra como que aconteceu isso. Nos capítulos 2 e 3, ele vai nos mostrar o que Cristo falou para as igrejas. Depois dessas coisas, chegamos no capítulo 4. No capítulo 4, o que nós temos? Olha como ele diz: depois dessas coisas, olhei e eis que estava aberta uma porta no... Irmãos, isso é maravilhoso, porque quando a porta da terra fechou, Deus abriu uma porta no céu. Isso é lindo. Quando Domiciano achou que não tinha mais jeito para João, Deus falou: opa, eu tenho um propósito, João, ainda para cumprir na sua vida. E eu creio, irmãos, que Deus tem propósito para cumprir na nossa vida. Quando Domiciano acha que vai calar, a Bíblia diz que eis que ele olhou e viu no céu. Onde é que era a porta aberta? Era a porta da prisão? Sim ou não? Não, ele está preso. Só que preso fisicamente, mas não preso espiritualmente. A palavra de Deus nunca estará presa, irmãos. A palavra de Deus é viva e eficaz. A Bíblia diz, ele fala assim, ó: depois dessas coisas eu olhei e eis que estava aberta uma porta no céu. Aqui tem uma lição maravilhosa. Porque, irmãos, eu acabei de dizer para você que a igreja do primeiro século estava passando uma perseguição, uma das piores perseguições que se tem em história. Só que, enquanto a igreja está passando por isso, enquanto o mundo está um caos, e olha como a palavra de Deus é moderna, atual, eterna. Porque hoje o mundo está um caos. Nós acabamos de ver agora, só de ontem para hoje nos Estados Unidos, houve 2 ataques, vocês viram? Aquele rapaz Charles Kirk foi receber um tiro, morreu, e parece que hoje de manhã, se eu não me engano, um adolescente entrou numa escola, matou outro, vocês viram isso? Está um caos, irmãos, está um caos. A igreja do primeiro século estava enfrentando um tempo dificílimo, mas o que esse texto nos ensina hoje? O que essa visão que João teve nos ensina hoje? Veja que o texto diz assim, ó: depois dessas coisas olhei. Diga comigo, olhei. A pergunta é: para onde nós estamos olhando? João não olha para a perseguição, João não olha para a prisão, João não olha para a ameaça, João não olha para o governo corrupto, João olha para o céu, de onde vem o socorro, irmãos. A minha e a sua resposta vem de onde? O maior engano, irmãos, que nós vamos fazer conosco, é achar que de governos humanos virá uma resposta que vai colocar isso aqui tudo em ordem. Se você olhar para o Apocalipse, só tem um lugar, Valesca, que você vai encontrar, Apocalipse e Daniel. Se você juntar essas 2 cartas, você vai encontrar um governo que vai colocar em paz, parcialmente, o anticristo. Mas semana passada teve uma reunião do Coreia do Norte, Rússia, China e mais um que eu não me lembro agora. Isso foi noticiado mundialmente. E o que eles decidiram? A Índia também, isso. E qual era a pauta? Precisamos criar uma ordem mundial. O que é a ideia da ordem mundial? Precisamos ter alguém que tenha uma autoridade global. Isso é o prenúncio do anticristo que está na Bíblia, irmãos. Está escrito isso na Bíblia. Que esse governo vai aparecer e vai... Tribulação como nunca se viu. Escute, governo humano algum pode nos dar a paz que nós realmente queremos. Só aquele que está no trono.
Só Ele, só nele. Então João nessa noite, eis que depois dessas coisas, eis que estava aberta uma porta, onde? No céu. E a primeira voz, que como de trombeta ouvira falar comigo, disse, sobe. O que Cristo estava dizendo para João aqui? João, eu tenho coisas para fazer e que você precisa sair desse ambiente. Agora eu te pergunto, você acha que João saiu fisicamente? Não. Os pés de João não saíram da ilha de Patmos. Mas o texto que nós lemos disse que ele em espírito. Em espírito, Cristo fala assim com ele, sobe. E aqui começam, eu quero compartilhar com base nesse capítulo, 3 lições para hoje. Uma, o Elton até já falou aqui. Qual é a primeira lição que o capítulo 4 de Apocalipse nos ensina? Diga comigo, o céu governa a terra. Diga, eu preciso viver com essa certeza. Qual é a primeira lição? O céu governa, olha o texto. Isso aqui tudo extraído do texto. Depois dessas coisas, olhei, e eis que estava no céu uma porta aberta, e a primeira voz que falou comigo disse, sobe, e eu vou te mostrar as coisas que depois dessas vão acontecer. E fui arrebatado em espírito, e eis que eu vi um trono, diga trono. No livro de Apocalipse, a palavra trono aparece 47 vezes, Japão. Quantas vezes? 47, só nesse capítulo 12. Já cantou música que fala da sala do trono? Então me leva à sala do trono. Não é isso? Esse capítulo é a sala do trono. Das 47 vezes que aparecem a palavra trono no livro de Apocalipse, 12 está só nesse capítulo. O assunto desse capítulo é o trono. Antes de ele dizer que viu Deus, que viu Cristo, que viu o anjo, ele viu um trono. E trono representa o quê? Governo. Trono representa o quê? Autoridade. Trono representa o quê? Direção. Trono representa o quê? Poder. É isso que trono representa. A primeira coisa que João vê é o trono. E o que Deus estava querendo mostrar? Tem gente, Jair, que quando vai ler Apocalipse, por exemplo, se você pegar o capítulo 5, especialmente do 6 em diante, o 5 ainda é um pouco mais leve, mas quando você pega do capítulo 6 em diante, que começa a falar de perseguição, selos, taças, ira de Deus, você fala, meu Deus, misericórdia, Senhor, dá até medo, dá ou não dá? Dá ou não dá? Só que olha como Deus é lindo. Antes de Deus mostrar o caos da terra, Ele mostra o domínio do céu. Irmãos, esse capítulo 4, eu disse para você no início, é um daqueles que todos nós às vezes passamos assim, situações que nos levam ao máximo, do estresse, da impotência, da dificuldade. É o capítulo 4 que a gente tem que pegar e falar assim, peraí, deixa eu dar uma olhadinha como é que está no céu agora. Você pode dizer assim comigo, o céu não está em crise. Deus permanece no controle. O que esse capítulo começa a nos ensinar, Gustavo? Que o céu tem um trono e esse trono está ocupado. Eis que eu vi o trono. Antes de Deus, de você chegar, olha aqui, deixa eu ver aqui rapidão. O capítulo 5 fala do livro selado. O capítulo 6, aí a coisa começa a apertar. O capítulo 6 fala dos juízos que Deus vai executar, do derramar da ira de Deus. Então, antes de Deus mostrar o que vai fazer na terra, Ele, como igreja, para que a gente tenha confiança, Ele fala assim, vem aqui, deixa eu te mostrar como está no céu. Então, a primeira coisa, a primeira lição é, o céu governa a terra. Nada acontece na terra sem que o céu esteja no controle. Você pode dizer isso? Nada acontece na terra
sem que o céu esteja no controle. Quer ver um texto dificílimo da gente viver? Porque todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Como que uma enfermidade coopera para o nosso bem? Como que a perda de um ente querido coopera para o nosso bem? Como que o término de um relacionamento coopera para o nosso bem? Como que uma traição coopera para o nosso bem? Olha como é difícil. É ou não é? Entendeu isso? Isso é um desafio. É um grande desafio. Eu já fui, infelizmente, participei já muitas vezes de sepultamento de crianças. Uma vez eu pastoreava no Val, um casal perdeu uma filhinha com 3 meses. O que eu falo para esse casal? Já pensou a dificuldade? Como dizer para ele que todas as coisas? Pensa, irmãos, que coisa difícil. Tem coisas que fogem do nosso entendimento, mas esse capítulo quer nos ensinar nessa noite. Quer nos ensinar o quê? Que na terra nada acontece sem que o céu esteja nu. Nós temos que nos apropriar. Deus está no controle. Deus está no controle. Deus está... Eu não estou entendendo nada. Deus está no controle. Deus está no controle. O céu tem um trono ocupado e Deus está no controle. A lição, a primeira lição profética é: o céu governa a terra. Em meio a crises pessoais, sociais, espirituais, nós precisamos nos lembrar: o trono não está vazio, Deus continua reinando. Quem continua reinando? Deus. Porque se nós não tivermos essa clareza, a gente acha que o mundo está sendo guiado por Satanás. Ele não está, não. Lutero dizia uma frase que até hoje muitos questionam, mas ele dizia: o diabo é o diabo de Deus, o diabo só faz o que Deus permite. Até o diabo é o diabo de Deus. Vocês estão entendendo? Quem é que está no controle de tudo? Deus. Agora, cuidado. Eu disse isso aqui domingo e eu repito. O excesso de positividade tem nos adoecido. Sabe por quê? Porque durante muito tempo, Japão, foi nos ensinado que vai dar tudo certo no final. E eu pergunto, sempre dá certo no final? Deus disse que ia dar tudo certo? Eu lembro que eu morava na Ceilândia, ia trabalhar, pegava o busão com a minha marmita, que minha mãe, para fechar, tinha quase que pisar assim, de tanta comida que ela colocava. Jean deitava lá no baú, ó, aí começava a dormir. Daqui a pouco, vou desligar aqui para não gritar no microfone. Eu quase jogava o cara do ônibus, de raiva. Vai mesmo. Essa não é a perspectiva de Deus. Você já parou para pensar que os 12 apóstolos, e mais Paulo, todos morreram pela via do martírio? Cerrados ao meio, decapitados, crucificado de cabeça para baixo, como a história diz que Pedro foi crucificado de cabeça para baixo. Pedro começou a se parecer tanto com Cristo, que quando foram levá-lo para o martírio, disseram assim: você não é o seguidor de Cristo? Pois nós vamos fazer com você como fizemos com Cristo. E a história diz que Pedro disse: eu não sou digno de morrer crucificado como Cristo, me coloque de cabeça para baixo. Você tem noção disso? Paulo, que escreveu, desculpa, Paulo que escreveu 13 cartas do Novo Testamento, e ainda há na teologia uma discussão se ele não escreveu Hebreus. Pensa,
Você acha que Paulo morreu como? Preso. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? O que eu estou querendo dizer com isso? O céu governa a terra. Mas isso não significa, irmãos, que no final todas as orações por cura vão acontecer. Você já orou por alguém para que ela fosse curada e ela acabou falecendo? Eu já. Isso é porque nós não temos fé? Isso é porque nós estamos com pecado? Não, irmão. Tem um Deus que governa tudo. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Então nós temos que tomar cuidado. Coisa na garganta. Nós temos que tomar cuidado, porque não é contraditório dizer que o céu governa tudo e a gente passar por dificuldade. Não é contraditório. É só a gente olhar a história bíblica. Olhe a história bíblica. E aí você vai ver a verdade absoluta. Então, a primeira verdade, a primeira lição que esse texto nos ensina, e isso é esperança para nós. O céu governa a terra. Do versículo 1 ao versículo 6, João vai ter essa visão. Olha como está escrito. Eu fui arrebatado, ele foi arrebatado em espírito. Domiciano achou que prendendo João, a voz profética estava calada. O que Deus fez? Arrebatou ele em espírito. E deu uma mensagem para ele que nós estamos, Diego, 2000 anos depois, essa mensagem está edificando a nossa vida. Isso é motivo de glórias a Deus, sim ou não, irmãos? Eis que eu fui arrebatado em espírito, e eis um trono estava posto no céu, e um assentado sobre o trono. E o que estava sentado era, na aparência, semelhante à pedra de jaspe. A pedra de jaspe, no geral, ela tem várias cores, mas a mais comum é uma pedra branca. Isso aqui está falando da santidade, da pureza daquele que se assentava no trono. Aí ele diz, olha, cadê aqui? Eu perdi. Era semelhante à pedra de jaspe e de sardônica. A pedra de sardônica é vermelha, que representa o juízo de Deus, porque Deus é amor, mas Deus também é o quê? Juízo. Aí ele continua dizendo, e o arco celeste estava ao redor do trono, e era semelhante à esmeralda. Sabe que arco celeste é esse aqui? Para nós hoje é o arco-íris. Esse arco celeste é o mesmo que aparece em Gênesis, quando Deus disse o quê? Que não ia mais destruir a terra com, e aí ele aparece o quê? O arco-íris. Está falando da graça de Deus, da misericórdia de Deus, é disso que está falando aqui. Aí ele continua dizendo, e ao redor do trono havia 24 tronos, e vi assentados sobre os tronos 24 anciãos vestidos de veste branca. Como eu disse, esses 24 tronos representam todos os santos de todas as eras que vão estar diante de Deus, os do Antigo Testamento e os do Novo Testamento. Veja o quantas vezes, só até aqui já apareceu a palavra trono. Aí no versículo 6, ele diz assim, e havia diante do trono um como mar de vidro, semelhante ao cristal, e no meio do trono e ao redor do trono 4 animais cheios de olhos, por dentro e por fora. E aí ele fala da semelhança desses animais, e aí ele diz que os 4 animais tinham cada um respectivamente 6 asas, e ele diz, não descansavam, nem de dia nem de noite, dizendo, santo, santo, santo é o Senhor Deus, o Todo-Poderoso, o que era, o que é e o que há de vir. A segunda lição que João nos ensina é que a santidade é o centro dessa visão. A primeira coisa, Daniel, que ele vê é o trono, que representa governo. Agora o destaque é para a santidade daquele que se assenta no trono. É interessante que na Bíblia você vai ter os atributos de Deus.
Atributos que uns a gente diz que são comunicáveis, ou seja, que Deus tem e que nós temos, e atributos que são incomunicáveis, que só Deus tem. Por exemplo, a onipotência nós temos? Sim ou não? Não, embora alguns achem que tem, né? Mas não tem. É só Deus que tem. A onipotência, a onisciência, a onipresença, a infinitude, a eternidade, tudo isso, a imortalidade, tudo isso são atributos de Deus que não se comunicam a nós. Entretanto, há outros atributos de Deus que Deus também colocou em nós. Por exemplo, o amor. O amor é um atributo de Deus e que Ele também colocou em nós. A santidade é um atributo de Deus que Ele também colocou em nós. Agora, olha que coisa linda. Você vai ver em toda a Bíblia falando de amor, do amor de Deus, do poder de Deus, da fidelidade de Deus, da misericórdia de Deus, da justiça de Deus. Só que você não vai ver em nenhum lugar dizendo que Deus é amor, amor, amor. Poder, poder, poder. Fiel, fiel, fiel. Você não vai ver. Agora você vai ver muitas passagens dizendo que Ele é o quê? Santo, santo, santo. Na língua hebraica, a primeira menção fala de essência. A segunda menção fala de afirmação. Não tinha na língua hebraica nem no grego recursos, eu já disse isso aqui, de itálico, negrito, caixa alta, aspas para ressaltar. Então a forma de ressaltar, tanto no hebraico quanto no grego, é repetir. Por isso que Cristo muitas vezes falava assim, ó, em verdade vos digo. Ele está dizendo, se liga que isso aqui é algo muito relevante. Então aqui, a centralidade é a santidade de Deus. Se a primeira lição é, o céu governa a terra, eu preciso viver em confiança, a segunda visão é, santidade é o centro da visão. Eu preciso viver separado para Deus. Os seres viventes não se cansam de proclamar: Santo, Santo, Santo é o Senhor. Diga comigo, a santidade é a essência de quem Deus é. Isso não é um detalhe, irmãos. E a Bíblia, Pedro, quando escreve a sua primeira carta, ele diz assim: sejam santos porque Ele é santo. É esse chamado que Deus tem para nós, um chamado de santidade. Veja que ele não destaca, como eu disse, o amor, o poder, a fidelidade, não. Ele está dizendo, Deus é santo, é elevada ao mais alto superlativo. Se a segunda vez, Elton, já é um real, se imagina se está 3 vezes. A santidade como centralidade dessa visão. E ora, se isso destaca Deus, escute, eu e você somos chamados a viver em santidade prática. Irmãos, a santidade prática é a santidade do dia a dia. Os nossos olhos, os nossos pensamentos, as nossas palavras, os nossos relacionamentos, a nossa conduta. Irmãos, eu estava conversando essa semana com uma pessoa que estava indo para a igreja, depois acabou sendo chateada, né? Chateada com problemas de igreja. Igreja sempre vai ter problema, né, irmãos? Onde tem gente tem problema. Sim ou não? Isso aí é fato. Onde tem gente, tem problema. Só que como ele estava começando, ele ainda estava com aquela ideia assim, na igreja eu vou encontrar um lugar, né, todo mundo convertido e tal, legal, e aí não foi assim, ele se chateou. E aí eu estou conseguindo me aproximar dessa pessoa, conversar com ele, às vezes a gente toma um café e tal. E aí ele falou assim para mim, uma das coisas que mais tem me criado barreira, Wellington, para eu ir para a igreja, é a hipocrisia. E eu fiquei ouvindo, e claro, como um pacificador, mas também com os pés no chão, que tem havido muita hipocrisia, sim ou não? Viver uma coisa e pregar uma coisa, dizer que crê numa coisa e viver outra, irmão, é o maior obstáculo que a gente coloca para que as pessoas se aproximem de Deus. Eu não estou falando de perfeição,
porque nós não somos perfeitos, nós vamos errar. João disse, se alguém disser que não peca, é mentiroso. Só que isso não é uma carta branca para eu viver pecando. Então a santidade aqui é a santidade da vida prática. Como assim? Eu ficava xingando, agora eu não xingo mais. Eu roubava, agora eu não roubo mais. Eu era um adúltero, agora eu não sou mais. E a gente vai trabalhando. A santificação. Olha o que Hebreus diz. Segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Sem santificação não veremos o Senhor. Vamos nadar e morrer na praia, irmãos. É por isso que o centro da visão é a santidade. Diga comigo, santidade não é detalhe, é essência da vida cristã. Conversão, regeneração, justificação, santificação. Esse é o processo da nossa caminhada. O Espírito Santo nos convence, a gente vai dizer assim, agora eu fui convertido. Internamente acontece um processo chamado regeneração, é a nova criatura que nasce. Então é conversão, regeneração, aí vem justificação. Quando nós somos convertidos, Deus olha para nós e diz assim, agora eu declaro ele justo pelo que Cristo fez. É por isso que é graça. Então, depois da justificação, começa um processo que vai durar, Leandro, enquanto nós estivermos aqui, chamado santificação. E o último estado, quem lembra? Qual o nome? Glorificação. Qual é o último estado? Glorificação, que é quando esse corpo mortal se transformar na imortalidade. O corpo corruptível se transformar na incorruptibilidade. Leia 1 Coríntios 15, que ele vai trazer isso, né? Num piscar de olhos, seremos transformados. É isso que Paulo está dizendo. O último ato é a glorificação. Então a santificação aqui, é a essência da vida cristã. Escute isso aqui, irmãos. A verdadeira espiritualidade não se mede por dons ou por habilidades, mas por uma vida consagrada. Nós temos que tomar cuidado. A gente está todo mundo em casa, vale a pena a gente comentar, já vou terminar. Irmãos, nós temos que tomar cuidado, pedir para Deus sempre discernimento espiritual. Ver uma pessoa falando em língua, pregando, cantando e tal, isso não é por si só um sinal de vida consagrada. Quantas situações nós já vimos, já presenciamos, né, meu amigo Elton? Da pessoa em cima do altar, até as horas ele dava em língua. Quantas horas? 9 alabachuia. De tão santo Jean que o homem era. Essa foi boa, hein? Eita, homem santificado, rapaz. Olha, Japão. Pensa, homem. E o homem estava passando o cerol na sobrinha. Na sobrinha. Falando para vocês de realidade. Estou falando de historinha não, estou falando de realidade, que estava junto com a gente em cima do mesmo altar. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Por isso que santidade, ela não é medida pelo dom, porque dom Deus dá. Dom é recebido, é presente de Deus. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? A primeira visão, a primeira lição é: o céu governa a terra, trono. O segundo destaque é santidade, é o centro da visão. Escute isso aqui: a santidade é o fundamento que sustenta o governo divino. E aí a gente termina. Terceira lição. João vê um trono que governa tudo, João vê um Deus que é santo e que nos chama à santidade. Qual é a resposta que nós devemos fazer diante disso? É os versículos 9 a 11 que eu vou ler com você. Olha lá, versículos 9 a 11. E quando os animais davam glória
e honra e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive para todo sempre. Os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava sentado sobre o trono. Vamos parar até aqui. Aí ele diz, adoravam o que vive para todo sempre e lançavam as suas coroas diante do trono. A terceira lição para hoje é: a adoração é a resposta ao governo divino. O que Deus nos chama? Para sermos adoradores. O que Deus hoje está dizendo para nós é que, diante de uma visão de que o céu governa a terra, de que Deus é santo, a resposta que Ele espera de nós é a adoração. O que Ele disse que estava acontecendo? Aqueles animais e aqueles 24 anciãos prostravam-se. O prostrar aqui é reconhecimento da grandeza, humildade diante de Deus. Nós somos chamados para ser adoradores. Deus procura verdadeiros adoradores, e adoração é um estilo de vida. Olha lá, prostravam-se. Mas além disso, diz que os 24 anciãos, eles estavam com coroas de ouro. E essas coroas de ouro eram coroas que se davam a vencedores. O que ele estava dizendo? Que os 24 anciãos, quando começa a adoração, eles tiram as coroas e lançam. Irmãos, eu estou falando isso aqui, minha mente fica vendo essas coisas. Agora eu acho que eu sou doido. Mas não é lindo, Cleide? Você tem noção? Esse trono, e esses caras tirando as coroas de ouro, que representavam a honra, a vitória, era o troféu deles, Jair. Eles falam assim, peraí, diante daquele que está no trono, isso aqui é nada. Jogavam diante do trono. Rendição, entrega, não há méritos. Meu irmão, isso é lindo demais. Meu Deus, isso é lindo. Eles entregavam as suas coroas. E o verso 11, olha lá o verso 11, o que eles diziam nessa adoração? Digno é, Senhor, de receber glória e honra e poder. Por quê? Porque tu criaste todas as coisas, e por tua vontade elas são e foram criadas. O que ele estava dizendo? Era se alguém dissesse assim, qual é a razão que vocês estão fazendo isso? Qual a razão dessa entrega total? Ele está dizendo, cara, não há outro digno, tudo que existe é por causa dele. Se eu estou vivo é por causa dele, se eu comi hoje é por causa dele, se eu não estou dormindo na rua é por causa dele. É para isso que nós estamos sendo chamados, irmãos. Que coisa linda. A verdadeira adoração não é só cantar, é uma vida de rendição. Meu Deus, é colocar nossas conquistas, sonhos e até a própria vida diante do Senhor, em reconhecimento de que tudo vem dele e é para ele. Amém, meus amigos? Vamos colocar de pé. Isso é lindo demais, irmãos. Isso é lindo demais. Diga comigo, o céu governa a terra. Eu vivo com confiança. Você pode falar para quem está do seu lado? O céu governa a terra. Viva com confiança. Agora fala assim, a santidade é o centro. Viva separado para Deus. E por fim, diga assim, a adoração é a resposta. Vive em rendição. Amém? É lindo demais, não é, irmãos? O capítulo 4, então, de Apocalipse, fica aí um conselho pastoral para você. Toda hora a gente passa, irmãos, por aqueles momentos, como eu disse, que parece que tudo está perdido. Agora deixa eu te falar, onde que estavam os pés de João quando ele viu tudo isso? Preso na ilha de Patmos. É por isso que a Bíblia diz que a fé é a certeza das coisas que se esperam
e a convicção do que não se vê. A gente não precisa. João não precisou ser tirado de lá. Mas em espírito, com a conexão que ele tinha com Deus, ele teve acesso a essas realidades extraordinárias. Que coisa linda. E o interessante é que o livro de Apocalipse começa com um imperador que quer calar a voz de uma igreja, a igreja de Éfeso. Só que o plano de Deus, a Bíblia diz que o homem faz planos, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Enquanto ele achou que ia calar a voz de uma igreja, Deus mandou carta para 7 igrejas e até para nós chegou aqui, 2000 anos depois. Olha que Deus maravilhoso. Ah, irmão, quando a igreja vive dessa forma, o seu testemunho se torna poderoso diante do mundo. Escuta, a visão de Apocalipse 4 nos transporta ao centro de tudo, ao trono de Deus. Ali nós descobrimos a sua soberania e a submissão de toda a criação. E no capítulo 4 nós encontramos o chamado de Deus para todos nós, a adoração e a rendição. É para isso que Deus nos chamou. Então, capítulo 4, antigamente abria-se a Bíblia no Salmo 91, né? Agora você vai deixar lá aberto no capítulo 4. Estou brincando, irmão, estou brincando. Que isso? Não, o pastor falou que agora o capítulo 4 que é o amuleto, ó. É não, mas quando você estiver se sentindo preso na ilha de Patmos, porque às vezes os problemas se tornam esse lugar para nós, sim ou não? Dores, medo, dificuldade, doença, angústia, impotência, inferioridade, às vezes é nesse lugar, literalmente nós nos vemos presos na nossa ilha de Patmos. Eu estou hoje te dando um conselho. Quando essas situações acontecerem, pegue sua Bíblia e vá para o capítulo 4. Porque você vai ver o que está acontecendo no céu naquele exato momento. Você vai ver que o governo da sua vida não está na doença, não está na impotência, não está no desemprego, não está na difamação que fizeram, não. O governo da sua vida é do Senhor Jesus. Amém?